Após a vitória pelo placar de 2-0 sobre a equipe do Bahia, o debate está em cima do Patrick. O meia, mais uma vez, não teve uma boa atuação no Beira-Rio e começa a perder espaço no time de Diego Aguirre. A substituição dele já é planejada e é uma possibilidade para as próximas partidas. E 3 jogadores surgem como alternativas para este setor. Eu explico tudo aqui agora no Adulto. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre Patrick. E eu sei que esse é um tema muito solicitado pela torcida e que gera muito debate hoje na torcida. O Patrick foi o melhor jogador, talvez, do Campeonato Brasileiro de 2020, na campanha que levou o Internacional ao vice-campeonato. Mas, nesse ano de 2022, é quase um consenso que o Patrick está jogando abaixo das expectativas, está jogando abaixo do que todo mundo espera desse atleta. E isso tem se notado ao longo dos últimos jogos. E o próprio Diego Aguirre percebeu isso. E hoje eu vou falar sobre a possibilidade que é debatida internamente no Internacional da saída do Patrick do time titular já para a partida de sábado contra a equipe do Atlético Mineiro. Não é uma possibilidade tão distante assim, tá? E é algo que já está também na cabeça do Diego Aguirre. E ele mesmo explicou isso na entrevista coletiva do pós-jogo contra a equipe do Bahia. Vocês lembram que no pós-jogo contra o Fortaleza, o Aguirre garantiu o Patrick como titular, garantiu que o time dele era praticamente Patrick e mais 10, que era um jogador que teria muitas oportunidades com ele, por tudo que já representou para o Internacional. Bom, o discurso do Aguirre após o jogo contra o Bahia foi bem diferente. E eu mostro para você aqui. Olha o que o Aguirre respondeu quando ele foi perguntado sobre as atuações do Patrick. E foi perguntado sobre o que o Aguirre estava trazendo de novo para o time dele. Ele está trabalhando, ele está cumprindo sua função tática. Tem coisas que talvez é difícil ver, mas ele sempre ajuda e trabalha. É uma opção que eu gosto de comenzar jugando con él y bueno, vamos a ver lo que acontece, mas agora tenemos que preparar el próximo jogo y Patrick para mim é uma boa opção. Você percebeu que o Aguirre deixou em aberto a possibilidade de mexer no time, mexer no Patrick a partir desta semana? Pois é. Quem me alertou dessa resposta do Aguirre, me passou despercebido, eu confesso, na entrevista coletiva. Especialmente esse trecho que o Aguirre fala, olha, vamos ver durante a semana. É um jogador que eu gosto de começar jogando com ele. É uma opção que eu gosto, mas vamos ver durante a semana. Quem me alertou disso foi uma pessoa do Inter, tá? Não fui eu, não. Olha, presta atenção no que o Aguirre falou, ele não garantiu o Patrick no time do Internacional, no time titular, no próximo jogo. E de fato não garantiu, e mais do que isso, deixou uma brecha de que ele pode mexer por ali, e ele pode. O Patrick, o Aguirre, depois do jogo contra o Santos, eu me lembro que ele deu uma entrevista coletiva onde ele mesmo admitiu que o Patrick tinha algumas atuações irregulares, que havia feito um jogo perfeito contra o Flamengo, mas depois disso tinha atuações irregulares. Ele pode sim estar perdendo a sua vaga no time titular. E eu considero 3 as possibilidades de substituição do Patrick. 2 delas mais na mão do Diego Aguirre, que são Maurício e Gustavo Maia. O Maurício é um jogador que já atuou por ali com o Aguirre, é um jogador que tem muita moral com o treinador uruguaio, que já rasgou elogios para o Maurício em diversas oportunidades e que muitas vezes, quando não tem o Patrick para jogar, coloca o Maurício por ali, que ele até dá uma consistência que o Aguirre julga interessante por ser um cara canhoto pelo lado esquerdo. O Aguirre fala muito dos movimentos táticos que o Patrick faz para auxiliar também no Moisés, ou ontem no Paulo Vitor. O Patrick auxilia o lateral esquerdo muitas vezes nessa função de dar mais profundidade pelos lados do campo. O Maurício pode ajudar nisso, porque ele é canhoto também, jogando pelo lado esquerdo. Então, uma das possibilidades é o Maurício. Quem mudaria muito a característica daquele setor é o Gustavo Maia. E o Gustavo Maia hoje não tem uma possibilidade de ser titular mais palpável. Por quê? Porque ele está começando a jogar agora. O Aguirre destacou, depois do jogo contra o Bahia, que o Gustavo Maia fez seu primeiro jogo em um campeonato nacional de primeira divisão, exatamente agora contra o Bahia. No São Paulo ele jogou apenas na base e no Barcelona, ele jogou no Barcelona B, que joga a terceira divisão do Campeonato Espanhol. Então foi o primeiro jogo de alto nível em campeonato nacional que o Gustavo Maia disputou. Entrou bem? Entrou bem, mas é um jogador que vai demorar ainda para ter uma oportunidade, por exemplo, no time titular. Eu não consideraria a possibilidade dele entrando na vaga do Patrick.
Tem uma outra possibilidade, que a gente vai trabalhar ela durante a semana, e que eu também ouvi de uma pessoa do Internacional, que é o Paulo Vitor, talvez jogando durante o Patrick. O Paulo Vitor jogou muito bem contra o Bahia. Moisés voltaria ao time, o Paulo Vitor poderia jogar por ali. Só se lembrem que o Aguirre utilizou essa dobradinha de laterais contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ele colocou o Paulo Vitor como lateral esquerdo e o Léo Borges como meia. Ele poderia jogar com Moisés e Paulo Vitor. Enfim, 3 possibilidades para haver uma troca em relação ao Patrick, algo que será trabalhado a partir de quarta-feira. O Inter não treina amanhã, folga na terça-feira e se reapresenta na quarta, mas pode ser que o Patrick saia do time. E aí, é claro que o Patrick é um jogador de muita qualidade, vai ser uma peça importante no banco de reservas. Nessa passagem ainda do Aguirre, o Patrick não pegou nenhuma vez a reserva, mas nas outras vezes em que ele foi tirado do time titular, ele deu uma resposta. E essa é uma possibilidade que o treinador vai poder trabalhar ao longo dessa semana, se ele optar por tirar o Patrick, que é uma ideia, é uma alternativa, uma possibilidade trabalhada hoje internamente, ou pelo menos cogitada hoje internamente no Internacional, a gente vai ver ao longo da semana. O Patrick, que, vamos lá, é um jogador que já tem 28 anos, renovou seu contrato recentemente. A gente até falou hoje no Donos da Bola que o Patrick, se receber uma proposta, se o Inter receber uma proposta pelo Patrick, talvez aceitaria negociar. Não houve proposta do Fenerbahçe, como foi noticiado nos últimos meses. O Inter garante que não recebeu nunca nenhuma proposta por ele. Mas é claro que nesse momento ele está em má fase. Não está jogando bem e pode deixar, quem sabe, o time titular nessa partida contra o Atlético Mineiro. Você é a favor dessa troca? Comenta aqui embaixo, além de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Beijo!